Boa noite, gente. Boa noite a todos, tá? Hoje a gente vai falar de propriedades físicas, né? Físico-químicas, né? Dos compostos orgânicos. A gente vai falar de acidez e basicidade, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios. Primeira coisa que eu queria ver com vocês é o número de oxidação, o NOx. Eu até acrescentei esse slide depois, para a gente fazer junto aqui. O que vocês lembram de NOx, tá? E aí, uma coisa que eu não sei, acho que foi o Rodrigo que deu, né? Mas a gente tem aqui que NOx, a gente vai focar no NOx do carbono, tá? Que isso vai ser útil para a gente na parte de reação orgânica. Mas o que a gente tem, né, da inorgânica, o que a gente pode aproveitar, tá? Que a família 1A, no caso aqui a família 1, né? O grupo 1, e a prata, eles têm NOx mais um, tá? Então, assim, sódio, pensar lítio, tá? Família 2A e zinco mais 2, tá? Então, aqui seria, sei lá, magnésio, cálcio, tá? Alumínio mais 3. Gente, isso aqui é um geral mesmo. Tem exceções, né? Eu acho que ele também pode ter falado sobre as exceções. Depois vocês vão me falando, tá? Mas em geral, ó, o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio mais um. O hidrogênio acho que é sempre mais um. Eu não tenho certeza. Ele pode ser hidrito, né? Então isso pode variar. Mas aqui, pra gente na orgânica, em geral, esses dois aqui são os mais importantes. E substâncias simples é igual a zero, tá? Então, a gente. Só que o NOx do carbono ele é variável. Então, o que a gente faz? A gente, sabendo isso aqui, e o que eu vou explicar para vocês, a gente consegue resolver bastante coisa depois, tá? Então, eu botei aqui como calcular o NOx do carbono. Imaginar que a ligação está sendo quebrada, ela não está sendo quebrada, mas que vocês possam imaginar que se quebrasse, o que ficaria, né? Vocês já viram a parte de eletronegatividade? Vocês podem me responder aí, por favor? Sabe o que é um átomo mais. O que é um átomo mais eletronegativo que o outro? Né? Alguém sabe? Vocês já viram isso com ele? Alguém pode me responder, gente? É a tendência de atrair elétrons para o átomo, tá? Então, a eletronegatividade. Então, na tabela periódica, tá? A gente tem, se eu não me engano, uma relação assim de eletronegatividade, né? A gente tem assim e assim, tá? Então, é crescente nesse sentido. Então, por exemplo, aqui é o flúor, sei lá. Então, o flúor é o mais eletronegativo, tá? Então, a gente vai vendo aqui, e a gente tem uma ordem de eletronegatividade. Aqui, desses elementos que eu botei, o hidrogênio é o menor, depois vem o carbono, depois o oxigênio. Então, aqui o oxigênio é o mais eletronegativo, então ele atrai mais os elétrons, tá? Beleza? Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que a gente vai ver isso, né? Agora a gente vai avaliar se fosse quebrado esse amarelinho aqui, tá? Então, esse amarelinho aqui indica como se fosse uma quebra. O que está faltando aqui? A gente tem o hidrogênio, tá?
E aqui a gente também tem 3 hidrogênios, tá? Para completar as 4 ligações do carbono. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai avaliar o carbono 1, o 2 e o 3, beleza? O carbono 1 aqui, se a gente quebrasse... Ai, faltou botar aqui. Ó, uma quebra aqui também, tá? A gente tem aqui esse carbono aqui, a gente vai ter o quê? Se a gente quebra aqui essa ligação, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Tá vendo essa ordem aqui? Ele é maior do que o carbono. Então, quando ele quando o oxigênio, outro átomo, né, for mais eletronegativo em relação ao carbono, fica mais um, né, para cada ligação, né, para cada elétron perdido. Por quê? Eu até anotei aqui uma forma que eu achei melhor de falar para vocês, né, que para cada ligação, o átomo mais eletronegativo fica com elétrons, ou seja, recebe carga menos um. E aí o outro vai receber mais um, né? Então aqui, ó, para cada ligação. Então, se o oxigênio é mais eletronegativo, para cada ligação tem menos um, tá? Então aqui, se a gente for somar, o oxigênio tem o NOx menos 2, beleza? Só que a gente não está focando no oxigênio, que é o carbono. Só que para isso, então, para cada ligação, ficou mais um, porque a gente tem que ter o quê? A neutralidade, vamos dizer, né? Neutralidade. Se o elétron está indo para um átomo, o outro está ficando sem, né? Então, aqui mais um e mais um por de cada ligação do oxigênio, tudo bem? E aqui, se a gente quebrasse, o oxigênio também é mais eletronegativo que o carbono. Então, aqui é a mesma coisa, menos um do oxigênio e mais um do carbono. Ah, professora, aqui é uma ligação carbono-carbono. Tem diferença de eletronegatividade? Não. Então, a gente considera zero, tá? Não gera carga, tá? Então, esse carbono aqui vai ser a soma desses 3 ligações que geraram carga, né? Então, é mais 3, tá? Porque é mais um, mais um, mais um. Vocês entenderam? Professora, aí não vai considerar o grupo todo, não, né? Não, aí a gente vai considerar imediatamente o átomo assim, da ligação para fazer essa avaliação. Porque o que a gente está quebrando, a gente não está quebrando, tá, gente? É imaginar. A gente está imaginando essa quebra da ligação direto, né? A ligação é um átomo com o outro, né? Então, assim, é só acontece aqui nessa ligação, entendeu? Entendi. Tá? Você entendeu? Obrigada. Nada. Pode perguntar, gente. Eu tô aqui para isso mesmo. Agora vamos para o átomo 2. Tem alguém que tem mais dúvida do carbono 1? Alguém ficou em dúvida dessa dupla ligação aqui? Assim, o elétron, quando a gente vê na estrutura, ele é o quê? Ele é até negativo, ele tem carga, né? Menos um, não sei se vocês viram essa parte, né? O próton tem mais é positivo, né? O elétron é negativo. Então, a gente tem que pensar aqui, se a eletronegatividade é a atração pelo elétron, então quem é mais eletronegativo vai ficar mais negativo, entendeu? Então, porque ele vai atrair esse elétron, tá? E o outro, consequentemente, vai ficar positivo. Então, a gente vai ver essa variação, tá? Então, aqui, vamos avaliar o carbono 2, tá? Aqui, essa ligação, a gente não vai considerar, lembra, carbono-carbono, então tem carga zero.
Agora vamos avaliar carbono, oxigênio. Oxigênio é mais eletronegativo, então fica menos um. E aqui o carbono ganha um dessa ligação aqui, tá? Agora aqui também é carbono, carbono, tá vendo? Ó? Aqui tem um outro carbono. Então também não nada feito, né? Vamos dizer assim. E então zero de carga. Só que com o hidrogênio quebrando aqui, o hidrogênio ele é menos eletronegativo. Então, qual carga fica pro. Na verdade, o carbono é mais eletronegativo, né, que o hidrogênio. Então, ele o quê? Fica menos um, tá? Em relação a essa ligação aqui, tudo bem? Aí vocês vão me perguntar, gente, aí no final sempre a gente soma, né? Todas as quatro ligações que o carbono faz, tá? Então, zero, zero, menos um e mais um. Então, aqui a carga foi zero, tá? Menos um e mais um, zero. Tudo bem? Alguém tem dúvida até aí? Pode falar, tá? Então, aí aqui, ó, essa aqui a gente viu que não tem carga zero, né? Carbono, carbono. E no hidrogênio, nesses três hidrogênios aqui, os hidrogênios ficam positivos, mais um cada um, tá? E, ó, super coerente com a inorgânica, tá? Geralmente, né, com as regras. Mas eu tô falando que a gente pode avaliar isso caso a caso. Vocês têm que fazer isso para todos? Não, tá? Então aqui a gente tem menos 3, porque é menos um de cada ligação com hidrogênio, tá? Então eu botei aqui bonitinho, mais bonitinho para vocês. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Sabe por que, que isso vai ser importante? Porque se ele está mais positivo ou mais negativo, ele vai aceitar melhor uma substituição num grupo ou não, tá? Então a gente precisa entender por que, que às vezes determinado carbono vai ser atacado e outro não, tá? Mas isso é mais para frente, quando a gente vai ver. Mas eu tô falando assim, vocês entenderam como achar? Vocês relembraram como fazer? Tem um outro jeito aqui de fazer, tá? E aí, é esse jeito aqui que eu não fiz com vocês, que eu vou fazer agora. Esse jeito aqui, você sabendo, né, que o hidrogênio é mais um, que o oxigênio geralmente é menos dois, a gente vai o quê? Fazer o quê? A gente não sabe o do carbono. Então, 3, né, que é o número, o índice aqui, 3x, 3 vezes x, a gente multiplica aqui, ó, tá? Aqui, como é índice um, a gente multiplica 1 vezes menos 2, tá? Então, a gente vai botar 3x mais 6, né? 6 vezes mais um, menos 2, né? 1 vezes menos 2 é igual a zero, porque essa molécula aqui, ela não tem carga. Se a molécula tivesse aqui o mais um ou menos um, tá? A gente teria que botar a igualdade à carga da molécula, tá? Então, vou até apagar aqui, porque essa molécula não tem, beleza? Vocês entenderam isso? Ó, então, se não tiver nada aqui em cima, a gente vai igualar a zero, tá? Então, a gente passando aí a parte matemática por outro lado, né? Fica menos 4 de um lado e 3 do outro. Então, a gente passa dividindo, né? Fica menos 4 terços. Uma pergunta que vocês poderiam me fazer, né? Ah, professora, por que deu uma fração se a gente viu o número inteiro ali? Esse aqui é o meu NOx médio, tá? Ele não é o NOx médio de todos os carbonos. A gente tem 3 carbonos aqui.
a gente poderia fazer essa média do NOx, dos carbonos, tá? Médio aqui. Por quê? A gente vai ver que eles têm números inteiros, tá? Mas, por exemplo, se a gente fizer 1 a 1, eles têm números inteiros. Mas a gente vai vendo que somando e dividindo por 3 dá exatamente isso aqui, tá? A gente vai ver aqui, ó. Esse aqui fica mais 1, porque ele é menos eletronegativo. Ó, vou botar aqui em todos os hidrogênios, tá? E porque tá tudo ligado a carbono. Então, mais um, mais um, mais um. E mais um aqui ainda, falta um. Aí, todos os hidrogênios, beleza. Agora, eu vou botar aqui o. Botar azul aqui. Do. Ó, menos um, tá? Ai, menos um e menos um. Então, aqui deu menos 3, tá? Menos 3. Porque é a soma de cada menos um aqui da ligação com o hidrogênio. Aqui é menos um do carbono e menos um. Então, menos 2, tá vendo? A soma aqui deu menos 2. E esse aqui, a gente vai ter o oxigênio. Então, aqui é menos um a cada ligação, tá? E aqui mais um a cada ligação. Beleza? E aqui menos um do a ligação com hidrogênio. Então, aqui, menos um mais um, zero. Mais um fica mais um no final, tá? Aí, professor, como que a gente chega nesse número aqui? Menos 3 menos 2 menos 5. Menos 5 mais um menos 4, tá? Menos 4. E eu tenho o meu número de carbonos igual a 3, eu chego nesse resultado aqui, tá? Tudo bem? Só para vocês entenderem. Deu para relembrar um pouquinho? Alguém pode me responder aí, gente? Está tranquilo? Respondi, gente, por favor. Ó, então vamos continuar, tá? E aí a gente vai entrar no que eu queria falar mesmo, que é a teoria de ácido base de Arrhenius, de Bronsted-Lowry, não sei falar direito, tá, gente? E de Lewis. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é de Arrhenius, que é a mais simples, tá? Então, a gente vai ver aqui, eu acho que vocês já viram, mas vocês não estão falando nada. Eu não sei se vocês viram ou não. Mas, vocês estão me ouvindo, né? Tá? A gente tem que os eletrólitos, né? O que são eletrólitos? São substâncias que conduzem corrente elétrica. Por quê? Eles são os íons, né? Positivos e negativos. Então, quando dissolvidos em água, tá? Arrhenius precisa ser em água a solução. Separam-se ou dissociam-se em íons de carga elétrica oposta, positivo e negativo. Sobre isso, eu botei esse box aqui, né? Dissociação, a água, ela atua na separação dos íons já existentes no retículo cristalino. Geralmente a base ela tem uma dissociação. E a ionização, a água atua como reagente, constituindo-se fator para formar íons. Não tinha íons, e com a água foi formada íons. Geralmente são os ácidos que acontecem isso, tá? Então a gente vai ver, né? Então, em resumo, né, dessa teoria, é que os ácidos em água liberam H3 ou mais, né? O íon hidrônio, isso aqui, ou simplesmente H+, como é mais visto, tá? Mas o mais correto é esse aqui. E bases são em água, liberam OH-.
A gente tem o caso do NaCl, que eu botei aqui. NaCl, né? Em água, ele libera Na e Cl-. Não libera nem H+, nem OH-, tá vendo? Então, ele não é, nessa teoria, ele não seria nem ácido nem base, né? Aí começa a discutir-se o sal, né? Que ele é um sal, tá? Força dos ácidos e das bases é a capacidade de liberação do íon hidrônio e do íon da hidroxila. Quanto maior a liberação, mais ácido ou mais básico, tá? Então, qual é a maior limitação dessa teoria? É que sem água, a Arrhenius não define nada. Então, assim, se a gente tiver uma solução de cloroformo, tiver uma solução de qualquer outra solvente, a gente não consegue determinar se é ácido ou base, tá? Então, esse é um problema, mas a gente vai ver que outras teorias a gente consegue abranger mais compostos, tá? E sobre a força dos ácidos, eu botei essas duas tabelinhas, acrescentei. Vocês podem me perguntar, professora, quais são os ácidos fortes e fracos, né? Então, aqui, ó, o HCl é forte, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, tá? O ácido bromídrico, tá? Então, e aqui são assim, ácido etanóico, tá vendo? Que é um orgânico, já é fraco. A gente tem aqui acho que é ácido bórico, né? Aqui, não era para ter essa vírgula. Então, também o ácido cianídrico, tá? Então, a gente vai ver aqui que esses aqui, ó, que eu tô marcando, são os principais. É isso. E nas bases, geralmente são bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Como o hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, eles são fortes. Agora, as fracas são, tipo assim, derivados de amônio, né? Hidróxido de amônio e de metais de transição, que são aqui hidróxido de ferro e hidróxido de níquel, tá? Tudo bem? Eu vou passar aqui, eu vou ver na hora aqui que eu. Vocês me falam quando tiver 6h45, mais ou menos. E aí a gente vai para uma outra teoria ácido-base, que é de Bronsted Lowry, que aí já tem uma diferença um pouco maior, né? Que aqui a gente considera ácido uma espécie química, molécula ou íon, capaz de ceder próton, tá? O que seria, né? Ceder um próton mesmo. É, e a base, espécie química, molécula ou íon capaz de receber próton, H+. A gente vai ver aqui, ó, tá vendo aqui o HCl? Ele veio para cá, ó, ele perdeu o hidrogênio. Ele teve o quê? Uma capacidade de ceder o próton. Então, por isso, ele é considerado ácido, tá? Vocês conseguiram enxergar o que mudou? Né? O H mais o H daqui veio para cá, né? Formou esse aqui. Então, na verdade, a água ela recebeu um próton. Então é a capacidade de receber, né? Então é a base, tá? Aqui ela está atuando como base. Beleza? Aqui a gente tem uma amplificação da teoria de Arrhenius, né? E as reações elas são consideradas reversíveis. Essa dupla seta aqui, né, a gente já vê que a gente pode analisar tanto na forma direta, que a gente convencionou que é para a direita, né, e tanto da forma inversa, né, que é para a esquerda, tá? A gente pode analisar das duas formas e vão ser diferentes as respostas, tá? Então, por isso que ela é mais ampla, né? E outra coisa que eu queria lembrar para vocês: não existe teoria certa ou errada, mas sim adequada ao problema, né? Sistema que você quer explicar.
tá? Então, assim, às vezes você não consegue explicar pela de Arrhenius. Às vezes também você não consegue pela de Bronchidilório. Então, aí a gente precisa de outras, tá? Aqui a gente tem o par ácido base conjugado e base ácido conjugado. Então, sempre que tiver um ácido, vai ter uma base conjugada correspondente e uma base, um ácido conjugado correspondente, tá? Então, aí a gente viu aquele caso lá, né? Do ácido, o ácido clorídrico e a base é a água, tá? E aí a gente tem aqui um outro exemplo, né? Da metilamina, a amina aqui, o NH2, tá? Vocês lembrando aí das funções. Ela é uma base. Por que ela é uma base? Porque ela tá aqui quando a gente vê no produto, então a gente tem que analisar o produto para a gente saber como que está o comportamento daquela substância. A gente viu que ela ganhou um próton aqui, ó. Tinha H2 aqui, a gente tem H3, tá até com uma carga aqui positiva, tá vendo? Então a gente o que? Ele ganhou próton. Então, quando a gente ganha próton, receber. Então, a gente tem uma base, né? Agora, quando a gente perde aqui, ó, a água, nesse caso, ela está perdendo. Então, ela atua aqui como ácido. Então, duas coisas que a gente tem de diferença nessas duas teorias, né? As substâncias são tratadas conforme o seu comportamento, né? Não tem assim, a água vai ser sempre base, ou a água vai ser sempre ácida, ou um ácido. Não, depende aqui da outra substância que ela está sendo analisada. Isso é uma característica da água, né? Que ela pode, né, se comportar dessas duas maneiras e ela é chamada de anfiprótica por causa disso, porque não só ela faz isso, mas a água é o caso clássico, né, desse fenômeno, tá? Então, a Bronchidilora engloba a Arrhenius, tá? Quem é ácido e base na Arrhenius não deixa de ser, mas tem algumas substâncias que são incluídas que não tinham na teoria de Arrhenius, tá? E é isso, né? Agora, a teoria ácido-base de Lewis, né? Toda espécie química capaz de ceder pares eletrônicos, né? E a base é capaz de receber pares eletrônicos. Então, a gente tem aqui mesmo exemplo desse, tá, gente? Ó. Mas o que mudou aqui? A gente acrescentou aqui essas duas bolinhas aqui que querem dizer que é o par de elétrons, né, livres assim para fazer a ligação. Então, o que a gente está doando aqui, o que a gente está recebendo, a gente está recebendo aqui, né? Aqui eu até separei a água para a gente perceber isso, né? Que aqui a gente está recebendo. Então, aqui, ó, tá vindo daqui e esses mesmo aqui da ligação ficaram com OH, tá? O que foi daqui foi do hidrogênio, tá? Que se ligou, tá? Então, a gente tem aqui a base, né? E aqui é um ácido conjugado, vou botar aqui ácido, e a base conjugada, tá? BC. E aqui um outro exemplo é da amônia com, né, BF3. A gente vê aqui, tá vendo? Que geralmente o nitrogênio ele tem esse par de elétrons aí, né, aqui, tá? Então ele se juntou aqui com boro, né? Então aí ele fez uma ligação aqui, tá? Então boro. E aqui a gente tem também, eu acho que eu botei aqui, né? Aqui a amônia é a base. Então, base é capaz de receber pares eletrônicos. Então, ele está recebendo aqui.
E o BF3 é o ácido, porque ele está cedendo, né, o par eletrônico dele. E agora a gente vai ver aqui embaixo, um, dois, um, dois. Então aqui a gente tem etoxetano, né, é um éter, que está funcionando como uma base, e aqui o ácido sulfúrico está funcionando como um ácido, tá? Então a gente tem esses dois. Queria fazer essas duas questões com vocês. Acho que vai dar tempo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão aí, gente? Vocês vão me responder agora? Ó, certinho. Vamos fazer essas duas questões, tá? Considerando as reações representadas pela equação a seguir, a gente tem aí duas equações. Água mais HCl, dando hidrônio mais Cl menos. Água mais amônia, dando íon amônio. E a hidroxila. Classifique o comportamento da água em cada uma das reações, segundo o conceito ácido-base de Bronsted. Justifique. Eu quero saber aqui, eu vou fazer aqui em cima. A água, ela está atuando como ácido ou base? Vocês podem. Ela está recebendo ou ela está doando prótons? É base? Ela é base? Então, ela tá recebendo próton. Sim, não, não, ela tá recebendo próton. Então, ela é uma, ela é uma base, né? É isso mesmo. Ia até ver aqui. Ó, receber próton, capaz de receber. Sim, é uma base. Aqui, pronto. Deixa eu ver. Então, ela é uma base. Deixa eu escrever aqui. Cadê? Sumiu. Ai, agora deixa eu pegar o vermelho aqui de novo. Saiu errado. Ai, base. Vou botar só B, gente, para me facilitar. Esse aqui, a gente tem. Ele tá o quê? Cedendo. Tá vendo aqui que o par dele, ó, cedendo o próton para a água, né? Então, ele é um ácido, certo? Então, aqui a gente tem ácido, tá? Vou botar aqui A. E aqui, ó, se a gente tem aqui uma base, a gente tem aqui um ácido conjugado. Então, vou botar AC, tá? Ah, eu nem dei parabéns, parabéns. E aqui uma base conjugada, tá? É sempre assim. É um par. Se eu tenho aqui do lado dos reagentes um ácido, do lado eu vou ter nos produtos eu vou ter uma base conjugada, tá? E avaliando aqui a segunda equação, a gente vai ter qual comportamento? A água aí, nesse caso, é ácido, né? Na segunda. Sim, porque ele tá o quê? Perdendo. Ele tá doando, né? Foi para hidroxila, tá vendo? Então a gente tem o comportamento ácido e esse aqui, ó, tá recebendo próton, né? No amônio. Então é uma base, certo? E esse aqui
é nosso ácido conjugado e a nossa base conjugada, certo? Todo mundo entendeu, gente? Tá? Então aqui vou botar aqui base, mas assim é o que recebe prótons H+, tá? E ácido é o que doa H+, né? Tem capacidade, né, de doar H+, beleza? Então a gente tem que avaliar caso a caso, certo? Aí, um outro exercício sobre isso, né? A amônia é um composto muito versátil, pois seu comportamento químico possibilita seu emprego em várias reações químicas, em diversos mecanismos reacionais, como de acordo com o conceito ácido-base de Lewis, em um. Ai, eu não botei a equação. A amônia é classificado com. De acordo com o conceito ácido-base de Bronsted-Lowry, a amônia é classificado em um e 2, respectivamente, como. E o problema é que eu não peguei aqui. Mas a gente pode. Eu vou fazer um. Vou fazer aqui com vocês. Vou fazer esse aqui, ó. Vou copiar ali. Copiar não, vou. Ó, esse aqui pode ser nossa um, né? E agora, deixa eu ver aqui. Agora o comportamento ácido. Tem que ver aqui. NH3 mais BF3, eu acho que tava ali na. Deixa eu ver. Mais BF3. Então, esse aqui pode ser o nosso primeiro. Deixa eu só fazer aqui. Não vou botar o produto. Não. E. Deixa eu pensar aqui. NH3. BF3. É, não sei. Mas avaliem esse aqui e. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui agora em uma outra substância com NH3. Deixa eu pegar meu celular aqui e pensar. E de Bronsted Lowry. Aí tem que ser com próton, né? Então, deixa eu ver aqui. Mas nesse primeiro caso aqui, a gente avaliou aqui. Então, o NH3 vai ser o quê? Ó, ele tá em capacidade de doar ou de receber, né? De receber par de elétron ou de doar par de elétron? Deixa eu ver aqui. A gente viu que esse a gente tem o comportamento da amônia como base, né? Eu podia até ver aqui, deixa eu ver aqui, gente. Qual é o. Peraí.
Ai, deixa eu ver aqui qual é a reação da questão. Vai ficar mais fácil. Ai, achei aqui. Não copiei. Não é nada. A gente tem aqui HBr. Vamos tentar avaliar aqui rapidinho. HBr mais NH3. Aí hoje eu não consegui. NH4 mais Br menos. Não vou botar as cargas aqui direito. Deixa eu botar aqui. Tá? E aqui por último é NH3 mais C3H menos. C4, CH4. Fazer rapidinho isso aqui pra gente fixar. NH2 menos. Tá, vou até apagar isso aqui, vou ver se apaga, né? Acho que não. É, então, essas são as duas reações mesmo. E aí, a gente tem aqui HBr aqui com Br menos e NH3 com NH4 mais. Aqui ele tá o quê? O que está acontecendo com ele? De acordo com Lewis. Não, a amônia, de acordo com Lewis, né? E depois ele pede a amônia em. Primeiro é Lewis na reação 1, né? Que é essa aqui. Depois 1 e 2 na de Bronsted-Lowry. Então, o que aconteceu aqui? Na amônia, ele recebeu H+, né? Então, o que ele é aqui quando a gente recebe? É Base. uma base. Isso, é uma base, tá? Agora, e esse aqui? Vamos avaliar o comportamento desse aqui. Ele tá ganhando ou tá perdendo próton? Perdendo. Perdendo. Então, a gente tem o quê? Ácido. Oi? Ácido. Isso, tá? Então, a gente tem aqui base para responder esse primeira lacuna aqui, tá? Aí depois na segunda e terceira lacuna é primeiro base, né? E depois é ácido, né? Tá? Então seria a letra B, porque a gente está respondendo primeiro só a um, depois a um e a dois, tá? Então a gente teria esses dois comportamentos, certo? Então, o que eu tinha para hoje era isso. E depois, gente, eu tô continuando aquele material que eu já mandei. Mas eu vou mandar com as anotações de hoje, tá? E aí a gente vai entrar mais na parte orgânica mesmo, tá? Mas espero que a gente consiga evoluir mais um pouquinho, tá bom? Eu vou fazer a chamada que eu esqueci. Esqueci não, né? Tá em tempo. Então, tchauzinho, gente. Ó, até semana que vem. À noite. Obrigada, Lena.